Um momento. Bom, gente, mais uma vez, né? Boa tarde a todos vocês. Estão me ouvindo bem? Não, né? Bom, estamos aí, como a Camila falou, no nosso segundo dia do 10º LETEX, e essa é a terceira mesa, né, de comunicação. E hoje teremos três trabalhos, né, bastante importantes para o contexto que estamos vivendo, né? E temos a Mona Lisa, né, Almeida, com o trabalho Existe uma Cultura Literária Lésbica. A Larissa Bruna Batista de Farias, né, com a desconstrução da identidade feminina. E o Maurício Silva de Assunção, né, com a literatura negra positiva, descrições periféricas na literatura contemporânea. Eu queria perguntar a vocês, antes de continuar, se a gente pode seguir essa ordem que está na programação, essa ordem de apresentação, né? Primeiro com a Mona Lisa, depois com a Larissa, e por último o Maurício, certo? Então, acho que a gente já pode começar, né, com a Mona Lisa. Vocês têm aí até 15 minutos para poder trazer essa informação do trabalho de vocês. E qualquer coisa, estamos aqui. Fique à vontade. Boa tarde. Gostaria de agradecer a organização do evento e aos colegas que vão apresentar os seus trabalhos hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Mona Lisa Gomide, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em literatura da UFSCar e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa sobre a imaginação lésbica na literatura. Estou na reta final aí. E eu vou apresentar para vocês hoje os resultados do meu artigo Existe uma Cultura Literária Lésbica, que foi publicado na revista Caderno Espaço Feminino da Universidade Federal de Uberlândia. E o nome do artigo ser uma pergunta já é uma provocação, pois como eu aponto no resumo, eu defenderei que sim, não só essa cultura existe, como ela é uma potência necessária no momento em que vivemos. E eu parto dessa pergunta para refletir acerca de quem é essa lésbica que forma e que constitui tal cultura. Para começar, eu proponho a ideia dos rastros lésbicos como aquilo que nós recebemos acerca das imagens da lésbica, a história e a produção de lésbicas, porque são duas coisas diferentes. Ambas alimentaram o imaginário social, no entanto, o que foi dito e escrito por homens e pessoas heterossexuais, com toda a sua carga fetichizadora e pornográfica, predomina sobre o que foi produzido por lésbicas. Por isso, eu parto da premissa de que a literatura lésbica segue ainda hoje, mesmo com mais visibilidade do que no passado e com um número maior de publicações de autoras lésbicas, envolta em uma aura de mistério e até mesmo de criminalidade, que a encerra e a mistifica. Essa descaracterização parte de muitos locais e ocorre de diversas formas, que hoje não temos tempo para elencar com cuidado. Mas, no geral, ela pode tanto mistificar a lésbica, a erigindo como símbolo ou imagem de algo, como fez, por exemplo, o escritor francês Baudelaire. Ele defendia que a lésbica era a heroína da modernidade, enquanto, né, na vida real, ele tinha proposições super lesbo-odiosas. Ele é registrado pelo Walter Benjamin que ele considerava que lésbicas eram aberrações. Como tem ocorrido muitas vezes, até mesmo no movimento feminista e LGBT e nos estudos acadêmicos, em que as lésbicas são diluídas e esvaziadas completamente, tornando assim o estabelecimento de uma sujeita específica impossível. Esses tipos de descaracterizações reforçam o caráter de rastro e o carregam de um passado não tão distante para a contemporaneidade. Portanto, o que eu proponho aqui é um reencontro entre as imagens da lésbica e as lésbicas reais e a nossa genealogia própria. A historiografia oficial acerca da lésbica é diminuta, mesmo em comparação com a de mulheres heterossexuais e de homens gays. Como aponta a historiadora inglesa Martha Vicinos, é exigido da historiadora que apresente provas, nunca consideradas suficientes, de que houve uma relação sexual entre mulheres para que essa mulher seja incluída em uma genealogia lésbica. E provas desse gênero nunca são exigidas de pessoas heterossexuais, já que é considerado natural e evidente que as pessoas o sejam. O crivo heterossexual, incluindo o acadêmico, se mostra particularmente cruel nessas exigências, já que, como aponta a pesquisadora lésbica Tânia Navarro-Swain, diferente do que aconteceu com os homens homossexuais, até mesmo na Inquisição, o crime das lésbicas continuava indizível, pois nomeá-las seria operar sua inclusão no imaginário social. Isso também fica aparente no estudo
de Lígia Bellini, no livro A Coisa Obscura, em que ela discute as mulheres que foram julgadas pelo Santo Ofício em Salvador pelo crime de sodomia. Bellini também traz outro ponto interessante, que a grande maioria das mulheres julgadas, apesar de diferentes classes sociais, assinaram os autos, ou seja, eram em algum nível letradas, colocando uma luz nessa ligação entre o letramento e a memória lésbica, considerando que as fontes orais são permeadas por lesbo-ódio. Em pesquisa que realizei na graduação na Unicamp acerca de letramentos lésbicos, entrevistei 15 lésbicas de várias regiões do Brasil, e todas afirmaram que nunca ouviram nada de positivo acerca da lesbiandade e foram ter algum tipo de contato com definições positivas apenas através da leitura, seja de livros ou sites. Voltando a Vicinos, então, nós temos duas vias de recepção: os documentos jurídicos religiosos e a produção literária de lésbicas, nosso objeto, através do qual pode-se buscar a elaboração de sentido de si e a memória do afeto entre mulheres ao longo dos séculos. Tal produção se ancora em uma linguagem metafórica que empresta da ordem simbólica heteropatriarcal elementos, mas a procura é sempre criar uma brecha no qual a existência lésbica seja representável. Os rastros lésbicos que tensionamos retomar são os textos tecidos pelas lésbicas e que constituem o material dessa cultura, sob a qual nos debruçamos. Se considerarmos o devastador número de mulheres e meninas que continuam a ter o acesso à alfabetização cerceado, entende-se o porquê da dificuldade de recuperação de qualquer tipo de registro. Esses rastros são, citando agora minha ex-professora na Unicamp, Jeanne Marie, farrapos de um tecido que se rasgou. E eu acrescentaria que, no meu caso, no caso das lésbicas, que foram rasgados. Mas, ao meu ver, são um dos únicos acessos à fonte primária, a mão lésbica que empunhou o lápis. Para entender o sentido histórico dessa interdição, defenderei agora uma visão política da categoria lésbica, de onde nasce essa produção. Para isso, recorro à pensadora francesa Monique Wittig e aos seus ensaios no livro Pensamento Straight e Outros Ensaios. Segundo ela, as mulheres estão subsumidas e submetidas a um regime político heterossexual, nascido de um acordo social masculino de heterossexualização das mulheres. Tal regime organiza a ligação das mulheres com os homens, a vida política e social, e permeia todas as esferas e instituições. Estabelece o que a autora nomeia de pensamento hétero, o que é a teia que amarra esse pacto social e fundamenta a cultura patriarcal, permitindo o que é ou não comunicável e relegando existências inteiras ao lugar do indizível, ou seja, culturalmente inexistente. Ela conceitualiza como uma questão discursiva, mas que afeta materialmente as mulheres, as lésbicas e os homens homossexuais. Apesar de Wittig não fazer isso, eu defendo essa situação como uma de colonização. Trago o conceito de colonização apresentado por Alfredo Bose em Dialética da Colonização, que começa como uma investigação etimológica de 3 palavras: colos, cultus e cultura. Colo, do latim morar, ocupar, uma terra, matriz da palavra colônia, o espaço ocupado. Cultus sendo o produto da permanência da colonização, sinal da passagem do tempo e da produção de uma memória. E, finalmente, a cultura como, cito ele, conjunto de práticas, técnicas, símbolos e valores que se transmite às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. Logo, defendo que a cultura patriarcal heterossexual é o resultado da permanência de um cultus, produto da colonização original dos corpos femininos. Wittig pensa as lésbicas como a categoria política paradigmática de libertação e quebra desse pacto social. Assim, definimos a sujeita lésbica que escreve, pensando a partir de uma posição materialista historicamente consciente. A cultura lésbica e a cultura literária lésbica são as produzidas por aquela que se descolonizou e fugiu do regime político heterossexual, criando assim também uma nova ordem simbólica na qual sua existência é dizível. Logo, defendo que a literatura lésbica é escrita exatamente por aquela que é feita objeto essencial na cultura masculina, a mulher, que se faz, enfim, sujeita de seu desejo por uma semelhante. O amor, o desejo e a atração, em seu sentido mais profundo, marcam tal literatura, ainda que ela tenha como tema qualquer assunto que seja. Essa identificação com si mesmo e com seu sexo continua a vibrar no texto, pois ela é a ontologia própria daquela que cria. Nas palavras da poeta lésbica Audre Lorde, não há para mim nenhuma diferença entre escrever um bom poema e me mover sob a luz do sol junto ao corpo da mulher que amo. Nesse sentido, a escritora lésbica se depara com um vazio simbólico, pois ela almeja dizer o que se supõe indizível. Em suas mãos tem, então, a imaginação e a criatividade para adaptar linguagens, gêneros disponíveis e também criar novas formas de contar. A cultura literária lésbica é marcada por essa natureza pioneira e de vanguarda, já que, por princípio, precisa estar além do tempo e do espaço patriarcal.
A imaginação literária lésbica é simultaneamente uma elaboração estética particular e uma defesa ética de um modo diferente de existir, que precisa ser incessantemente imaginado. Se os discursos patriarcais do pensamento hétero oprimem materialmente a lésbica, também a criatividade necessária à nossa existência material alimenta uma rica produção literária. A fragmentação da história literária feminina, que destaca apenas poucas como excepcionais, é uma forma efetiva de apagamento dessa criatividade e da prolífica produção que parte dela, que sobrevive no que a pensadora lésbica Adrienne Rich chama de contínuo lésbico, que abarca todas as mulheres e é marcado pela intensa ligação primária feminina. O conceito de Rich nos permite ir além da exigência de provas, já que as provas elas mesmas estão no corpo do texto, que se revela lésbico e acaba até mesmo evidenciando toda uma vida lésbica a qual a autora, em seu tempo de vida, não foi permitido viver publicamente, ou se foi, teve seus registros alterados e apagados. Logo, respondo, a cultura lésbica existe. Ela é a memória, ainda que por vezes apenas rastro, por vezes cheia de lacunas, como o poema de Safo, das mulheres fugitivas do patriarcado. Ela é o exercício constante da primeira imaginação de todas, de que é possível amar a outra mulher e ser amada. A imaginação que se torna pensamento, que se torna ação, que se torna um novo mundo. Essa é a cultura lésbica. E ela compraz toda a produção da sujeita lésbica, na qual essa imaginação, que reinventa continuamente a possibilidade do amor entre mulheres, se faz presente nas linhas, palavras e imagens que cria. Explora a conexão entre criatividade e sexualidade, presente na concepção literária da cultura patriarcal, mas de uma forma completamente revolucionária. A criatividade lésbica é difusa, ela reforça a autonomia do eu criativo e muda a ênfase patriarcal do texto como transcendência para um texto enquanto pertencimento em uma comunidade criadora de amantes e amigas. A necessidade de um outro desaparece, surge um círculo de leitoras e autoras que é suficiente. É uma cultura literária do reconhecimento mútuo, e ela desafia a ideia de que só há paixão no antagonismo, na hierarquia, no estranhamento proveniente da alienação. Dessa forma, conclui-se não só que existe uma cultura literária lésbica, mas que se pode esperar delas grandes possibilidades de novos e maravilhosos mundos a se habitar, pois ela propõe um câmbio civilizatório, na qual a dominação não é o eixo do relacionamento humano. E agora, no artigo eu trago vários pedaços, né, vários textos literários, pois não dá para falar de literatura sem voltar ao texto. Aqui não coube, mas eu termino com um trecho do Romanciara, da escritora portuguesa Ana Luísa Amaral, que é um dos meus objetos na minha pesquisa, em que ela se interroga sobre a linguagem e como trazer esse amor para a literatura. Leio. Interrogo-me às vezes se essas vezes assim decorrem por serem resultado de uma ideia, inenarrável em verso, em narrativa limitada e pobre. Mais que os teus braços, gostava de ter feito coisas sérias sobre eles e os outros, fazer nascer uma história infalível, verossímil, em que ao menos o ter tido os teus braços me servisse de apoio para o texto, e dar-te um nome, dar-me um nome, rebatizar agentes das paisagens, reconverter a vida em mais que sonho, em mais que visão minha, quando, naquele estado de semivigília, vendo-te à minha frente, as paisagens de dentro, dou outra vez o nome que tinham no real. Esquecendo um dia os braços, procurei dar-te um nome. Inventei nome falso, mas real de ficção. Cheguei mesmo à loucura, desabrida, do esquema para a história. Estava tudo no esquema. O central é que não. E rasguei esquema e nome, que tu não respondias ao nome que inventara para ti. E como um sino falso de metal quebrado, eram os nomes que sucessivamente te fui dando. Não sou capaz de mais, não eras tu, mas eu que não te achava na confusão de tanto nomear. E o teu nome ficou, as tuas mãos, os braços verdadeiros, condenados a folhas de resguardo, pendentes sobre mim como duas espadas, como duas tendências de voar. Finalizo com essa última frase, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta das nossas comunicações hoje, né? Explorar essa tendência de voar que a literatura permite florescer. Obrigada. Nós que agradecemos, Mona Lisa. Parabéns desde já. Agora vamos ouvir, né, a Larissa. Larissa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Não sei se meu slide vai dar uma parecida aí, né? E a pesquisa que eu trouxe hoje para apresentar para vocês se intitula A Desconstrução da Identidade Feminina nas obras de Arthur Schnitzler
e James Joyce. Né? Eu faço parte do programa de pós-graduação da UEPB, doutorado. E aí, a nossa proposta de pesquisa é o seguinte: eu proponho aqui uma observação crítica, tá? Relativa às práticas das mulheres nos séculos XIX e primeira metade do século XX, tá? Tomando aí como as personagens a Beate, né, em Schnitzler, e a Molly Bloom em James Joyce. Tá? E aí ambas, elas perpassam pelo diálogo entre o ultrapassado e a necessidade do novo, a tradição e a modernidade, ali vivenciando, né, as transformações de uma sociedade que age sobre os corpos, né, e modos de pensar e agir dos indivíduos. E aí é nessa trivialidade, né, nas entrelinhas do não dito, que percebemos a inquietação dessas mulheres. Né? E aí eu coloquei para vocês a capa, tá? Tá aparecendo no Larissa, slide? não, eu vou colocar agora. Vem? Tá. Que aí eu vou mostrar a capa no segundo slide, a capa das duas edições que saiu aqui no Brasil, né? A da senhora Beata e seu filho, originalmente foi de 1913, tá? E abaixo, a verde, a de James Joyce, né? Ulisses, que é de 1922, tá? Essas duas edições foram as que saiu aqui no Brasil, tá? Partindo para o próximo slide, a gente tem aí, começando pela a senhora Beate e seu filho, né? A obra aí de Schnitzler, né? E a Beate, a personagem aqui em foco, né? Ela é introduzida como a viúva, né, do Ferdinand, falecido já há 5 anos, e mãe de Hugo, né? Então, ela tem aí a questão da maternidade e também a questão de ser viúva, né? Então, Hugo, ele é já um jovem, né, de 17 anos, e aí com a morte de seu marido, né, do marido da Beate, a mesma, a Beate, ela é vista em conflito ali, hora de manter sua civilidade, né, de mulher burguesa, hora de experienciar, né, os seus desejos sexuais, apontando suas tensões aí mediante os fluxos de consciência, tá? E aí a Beate, ela, como eu já mencionei, ela é situada aí na posição de viúva e mãe. E aí ela tenta cumprir os papéis sociais lhes atribuídos, né? Então, ao mesmo tempo em que percebemos suas inquietações, né, ali submersa nas concepções conservadoras em direção ao ser feminino e instigada, né, com os diferentes modos da mulher moderna. Então, a identidade, ela apresenta-se tanto simbólica quanto social, né, sendo aí a instrução para as mulheres se tornarem afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes na administração da casa, como bem diz Del Priore. Tá? E aí já seria algo esperado, né, a se ver na prática dos sujeitos dos séculos passados, tá bom? Então, além de sua relação, né? Mas além da sua relação ali com seu filho, a mãe é também uma mulher, correto? E isto é um ser dotado, né, de desejos próprios, como as vontades sexuais. Então, Beate, em respeito à memória de seu marido, né, oprimiu a sexualidade por 5 anos e aí não possui nenhum envolvimento íntimo com nenhum de seus admiradores que insistiam em cortejá-las, né? E um desses admiradores era justamente o amigo do seu filho, né, do Hugo. E aí eu trouxe um trecho para vocês, nesse mesmo slide, que tem dizendo o seguinte: como é que ela conseguira viver todos aqueles anos desde que Ferdinand partira? Casta como uma menina, sem desejo algum, será que o ar diferente daquele ano não era culpado disso? Todas as mulheres parecem estar diferentes. Também as meninas, elas têm olhos mais claros, mais atrevidos, e seus gestos são irrefletidos, atraentes e cheios de sedução. Né? Então, a gente vê aí a Beate de frente da mulher moderna, né? Na chamada mulher moderna, né? com os novos comportamentos, né, novos entre aspas, diferenciados dos delas, né, comportamentos sociais, códigos, condutas, e aí, ao ela ver o outro, né,
ela se enxerga, né? Então, eu sou o que o outro não é. Assim? Já em Ulisses, né? Em Ulisses, a gente encontra o registro de um único dia, né? Que é justamente o dia 16 de junho de 1904. Tá? E aí, nas vidas, temos aí vidas entrecruzadas, né? Ou separadas das personagens que sonham, que conversam, que bebem no cenário da cidade de Dublin, na Inglaterra. E é justamente aí que a gente encontra a Molly Bloom, tá? Um dos personagens que se destaca durante a obra. E aí ela é casada já há 16 anos com Leopold Bloom, né? É importante ressaltar um pouco do contexto aqui que a gente está se referindo. E aí a última parte de Ulisses, ela é justamente atribuída a Molly, tá? E seu solilóquio, né? Que é produzido com palavreados incompletos, rápidos, fragmentários, transmitindo o chamado fluxo de consciência, né? Então, a verbalização aí do pensamento, já utilizada por Schnitzler também, certo? E outros autores, nos revelam justamente as complexidades da mulher, né, do século XX, em relação à sua posição na esfera social. Então, os tradicionais papéis femininos de esposa e mãe se fazem presentes, né, no texto, entrelaçados aos ideais modernos, e tal como também suas menções, né, diretas ou indiretas de cunho sexual. Então, a sexualidade é a alusão mais acentuada pela personagem Molly Bloom. Importante ressaltar, né, que Molly Bloom também tem uma filha, né? E aí, enquanto a Beate tentou ali conter, né, apesar de não ter se sucedido, seus desejos sexuais, a fim de se adequar aos princípios do sistema fundamentado ali no patriarcado, Molly memorava sem receios as suas reminiscências e as suas vontades libidinosas, tá? E, por vezes, também cobiçando ter a liberdade como não restrição, né, moral, e do outro para obtenção do prazer carnal. Realmente ela não se conteve, né? Ela ficou com o filho o amigo do seu filho, né? Mas com aquela coisa mais introvertida, né? Porque ela tentou ao máximo seguir ali o destino que lhe foi atribuído, né? E aí o prazer da sexualidade para o campo da moral era considerado instintivo para o homem, né? E para a mulher foi concebido como a normalidade, né? Ficando conhecida aí como a histeria, né? Quando a mulher apresenta a tendência para o, entre aspas, abuso do prazer sexual, né? Então, apesar de na segunda metade do século XX que as mudanças sociais e discursivas contribuíram para produzir novas visões, né, acerca da sexualidade através da sua separação, né, da procriação, do desembaraço do poder da igreja, né, dos progressos médicos e psicanalíticos, né? Então, para a gente fechar, né, com todas essas transformações, né, nos cenários sociais, com as transformações nos cenários sociais, os valores também mudam, né, e os papéis gendrados, eles definidos, né, se abalam e as verdades vistas como absolutas já não são mais certezas, né, então a gente percebe que Beate e a Molly Bloom, né, em ambas as obras, como pertencentes aí a essas transformações, né? Elas são pertencentes, elas estão ali naquela esfera em transformação, né? Uma esfera que se transforma muito rápido. E aí ela nos revela que as suas identificações de gênero não estão plenamente prontas, né? Elas são incessantemente reconstruídas, né? Sujeitas à lógica volátil da inteirabilidade, né? Como dizia lá
Butler, né? Então, as questões relativas à sexualidade e à maternidade transcorreram as mentes das personagens, né, e transbordaram seus próprios tempos, né, entrelaçando os pensamentos da tradição com os da modernidade, se fazendo também pertinentes nos dias atuais, né? Então, embora os preceitos de uma sociedade patrilinear encontrem-se com seu poder mais enfraquecido sobre os sujeitos na esfera moderna, as expectativas de gênero ainda se fazem muito presentes, né? E sem desligamento total e definitivo entre as práticas e concepções antiquadas e progressistas, tá? Então, esse é um pouquinho do que eu trouxe para apresentar para vocês, tá? Em seguida, a gente tem um pouco das referências, e é isso, né? O tempo é curto, mas eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Muito obrigada, Larissa. E agora vamos, né, ouvir o Maurício. Maurício Silva, da Anunciação, viu, gente? Que eu errei quando eu iniciei o princípio. Com a literatura negro-positiva. Inscrições periféricas na literatura contemporânea. Maurício está com o microfone desligado. Desculpa, gente. Abriu agora. Desculpa, gente. É porque a dinâmica aqui é totalmente diferente, né? E eu vou tentar expandir aqui. Tá grande para vocês? Vocês conseguem ver direitinho? Sim? Deixa eu só Sim, ver sim. aqui. Sim. Tá. Não tá em tela cheia, tá? Não tá na tela cheia, mas dá para ver. Ah, pronto. Agora deu para. Isso. Então é isso, né? Boa tarde a todas. E os homens estejam incluídos aí dentro desse todas. Eu me chamo Maurício Silva da Anunciação, sou bicha preta. Gosto de me autoafirmar enquanto bicha preta, periférica. Sou poeta, escrevente, educador social, um corpo-texto no mundo e também sou uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. Então, essa proposta de comunicação hoje aqui, intitulada Literatura Negro-Positiva, Inscrições Periféricas da Literatura Contemporânea, é também um recorte do meu projeto de doutoramento, né, que atualmente está intitulado da seguinte maneira, né? Eu e outros eus, escreventes da AIDS em memórias coletivas. Então, aqui é um recorte desse trabalho que eu estou tentando aí construir, ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ingressei no ano passado, no caso, né? No doutorado, enfim. Para a gente começar a conversa, eu trago aqui uma citação, né? Da Susan Sontag, no sentido mesmo de puxar a orelha das pessoas quando eu vou fazer minhas falas públicas, né? Primeiro eu trago um dado importante para a gente poder ter ciência disso, né? Que atualmente no Brasil existe 920 mil pessoas vivendo com HIV e AIDS, e aí dentro desses dados aí, a gente vai dividir em categorias, né? De raça, cor, sexualidade, enfim, e a gente vai ver, por exemplo, que as pessoas pretas, mulheres e homens negros são as que mais são afetadas pelo vírus da AIDS e também acometido pelo vírus do HIV e também é acometida pela AIDS. Enfim, e aí no sentido mesmo de provocar, de que a gente possa entender, por exemplo, que a doença, independente de qual seja ela, ou o HIV, ou um câncer, ou qualquer uma outra, ou o próprio Covid-19, por exemplo, que a gente não é estrangeiro dessa doença, né? Então a Susan diz o seguinte: a doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, uma no reino da saúde, outra no reino da doença. Embora todos prefiram usar somente o lado bom do passaporte,
mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será obrigado, pelo menos por um curto período, a identificar-se como cidadão de outro mundo, né? Para que a gente possa entender, por exemplo, quando eu trago essa passagem da Susan, é para que a gente possa entender, por exemplo, que a questão do HIV e AIDS não é uma questão exclusiva apenas das pessoas que vivem com HIV ou se debruçam para estudar sobre a temática, né? Mas é uma questão social de todos nós, enquanto sociedade. E aí é que eu sigo, né? Para dizer que a literatura encontra a AIDS, né? Já que meu campo de atuação é literário, né? E aí eu trago o Caio Fernando de Abreu para dizer que ele foi um dos precursores dessa literatura chamada de literatura da AIDS, né? Que eram os textos que inicialmente tinham cunhos e temáticas que estavam ali cercadas sempre entre os eixos de temática, né? Solidão, morte. Então, era basicamente como se as pessoas que vivessem com HIV e AIDS ao receber o seu diagnóstico, por exemplo, recebesse o seu atestado de morte, né? Então, essa corrente literária dominada de literatura da AIDS tinha esse viés aí. E aí a gente segue aqui com a Valéria Polazzi, né, que é a primeira mulher a escrever, na literatura brasileira a escrever sobre HIV e AIDS, né, uma narrativa autobiográfica também, onde ela vai contar que contraiu o vírus do seu primeiro namorado, né? O Caio Fernando de Abreu, desde 1983, ele já nos seus escritos já aparece essa temática de HIV e AIDS, muito antes dele ser, por exemplo, infectado pelo HIV. O Caio Fernando de Abreu morre de AIDS em 1996, mas desde muito antes ele já falava sobre a temática, né? E aí ele tem uma vasta produção, é um intelectual bastante estudado aí pela academia também. Nós temos o Bernardo Dania, né? Eu não consegui localizar nenhuma imagem dele pela internet, então por isso que eu coloquei essa interrogação, que publicou também em 1999 arquivo relato autobiográfico sobre AIDS, vida e casca de banana. Eu acho que desses dois aqui, o de Valéria Piazzi, vocês já devem ter visto aí na escola em algum momento aí, porque ele ganhou o PNDL, né? Então circulou pelas escolas. E aí eu quero só fazer uma marcação aqui que a partir de 1997, né? Aí surge uma outra corrente literária chamada da literatura pós-coquetel, que quando, a partir de 1996, quando inicia a distribuição dos medicamentos antirretrovirais, também parece que há uma virada na clave literária, e aí os textos que circulam sobre a temática agora não versam mais, por exemplo, sobre a temática de morte, mas sim de vida, né? De possibilidades de existência a partir dos seus diagnósticos. E aí é que eu sigo apresentando os livros, né, dos autores. Acho importante a gente mostrar a cara e o crachá, digamos assim. Aqui eu trago mais outros intelectuais, o José May, né, que publicou Augusto e Léa, um caso de amor em tempos modernos, em 2006. O Gabriel Abreu, né, que escreveu com o pseudônimo Salvador Correia, o Segundo Armário, em 2014. O Michel Laube, que publicou O Tribunal da Quinta-feira, em 2016. Aqui são a capa dos livros deles. Trago também mais atuais, né, o Leonardo Cezebrinha, que publicou As Confissões do Soro Positivo, em 2017. O Ramon Nunes Melo, né, que organizou a primeira coletânea poética sobre HIV e AIDS aqui no Brasil, né, uma coletânea que é muito bonita, que não é escrita apenas por pessoas vivendo com HIV e AIDS, mas como ele coloca lá no próprio texto dele, né, na apresentação da coletânea, por pessoas soropositivas, sorointerrogativas, né, que são aquelas que desconhecem o seu status sorológico, soro discordante, né, aquelas que não têm que faz testagem e tem o vírus negativo. Enfim, trago o Lucas Rocha, né? Você tem a vida inteira, 2018. Obviamente que aqui é um recorte, né, temporal que eu trago aí para a gente poder pensar. Então, todas essas pessoas são importantes, né, para que a gente possa discutir a temática HIV e AIDS dentro do campo literário, mas aí surge a minha indagação, né? Aqui são a capa dos livros dos autores, né? Essa aqui do meio é a coletânea do Ramon Nunes Melo. E aqui... Desculpa, passei demais aqui, rapidinho. Aqui. A minha indagação, né? Onde estão as autoras negras e negros vivendo com HIV e AIDS? Se a gente tem aí 4 décadas de epidemia de AIDS no Brasil, a gente não consegue visualizar onde estão essas publicações desses autores. A gente não localiza a produção de pessoas pretas vivendo com HIV e AIDS, né? Autobiográficas com tanta facilidade como a gente encontra esses outros que eu referenciei anteriormente. E aí a gente parte da hipótese, né, de que da mesma maneira como aconteceu com as mulheres negras no Brasil, por exemplo, né, na historiografia literária, tem acontecido também com as pessoas que vivem com HIV e AIDS.
Então, aqui eu coloco que, né, são 4 décadas de HIV/AIDS e um epistemicídio secular em curso, né, porque a gente vai pensar também, né, o porquê que não é interessante para essas editoras receber os nossos textos e publicar, né, porque eu consigo identificar que existem pessoas pretas escrevendo sobre, né, sua condição sorológica, mas não consegue tanto espaço para poder fazer essa publicação. E aí eu sigo aqui, né, apresentando quem são essas pessoas pretas que têm engrenado, né, essas pessoas pretas e periféricas que têm tentado rasurar esse cânone literário aí, produzindo outras epistemologias a partir das suas corporalidades, né, da nova textualidade suplementar dos seus corpos, né, dos nossos corpos, melhor dizendo. Que eu trago a Carolina Yara, né, que é uma mulher trans, né, co-vereadora pelo PSOL no estado de São Paulo. Trago ela não tem nenhum tipo de produção literária, mas trago ela porque é uma das primeiras pessoas vivendo com HIV que vai tratar, por exemplo, a questão de raça. Anteriormente, era tratada a questão de sexualidade, mas raça não entrava nessa discussão. Então, Carolina Yara que vai trazer bastante contribuição para esse campo aí, para pensar também raça, gênero, sexualidades dentro do campo da literatura da AIDS. Trago Lili Nascimento, né, que também tem mobilizado aí um ativismo acerca da AIDS e publicou 2 livros, né? Esse segundo aqui eu ainda não tive acesso, então não posso afirmar se ela escreve sobre HIV, mas esse primeiro aqui, Azul, ela narra a experiência, vou colocar as escrevivências dela, né? Como define a própria Conceição Evaristo, a fala de um corpo que antes de ser descrito é vivido, então ela vai narrar a experiência dela de ter nascido com o vírus, né? Lili nasce contrai o vírus a partir de uma transmissão vertical dos próprios pais, né? No caso. Essa primeira foto aqui é a capa do livro dela, que foi publicado de maneira independente, né? Ela não conseguiu ainda publicar esse livro por alguma editora. Então, aí a gente vai pensar também por que dessa dificuldade das editoras publicar os nossos textos. Trago aqui a Karen Garrett, que é uma norte-americana, né? Mulher preta, gorda, que escreve em primeira pessoa também sua experiência com o HIV e AIDS, né? Quando ela escreveu esse livro, ela tinha 18 anos, então é um romance onde ela vai narrar um pouco aí a experiência dela com o HIV. Trago Pietra, né, que tem performado também através do seu corpo em batalha de slam com a temática HIV e AIDS, então ele produz literatura negro positiva, né, que é um conceito que eu estou tentando aí melhor trabalhar no processo de doutoramento. Trago a minha foto também porque me inscrevo nesse processo, eu também tenho produzido literatura negro positiva, tá? Então eu faço parte também dessa pesquisa. Trago aqui o Danez Smith, que é um homem negro também, trans, que publicou também sobre sua experiência com a sorologia, né? Um norte-americano também. Então, produção de pessoas pretas publicadas por grandes editoras, a gente só tem tradução norte-americana, mas brasileira eu ainda não consegui localizar. Estou nesse processo de fazer esse mapeamento, essa cartografia dessas pessoas aí. Aqui eu trago outras pessoas pretas que também têm contribuído, né? Pessoas vivendo com HIV e AIDS, a Micaela Cirino, a Priscila Bassi e o Felipe Couto, né? Que tem também produzido coisas aí referente à sorologia. E aí, o que é que eu tenho dominado de literatura negro-positiva ou escrita negro-positiva, né? É aquela que busca fissurar os processos sociais hegemônicos, quais procura instituir normas e padrões opressivos aos grupos LGBTQIA+, também as mulheres negras e os homens negros, anulando as nossas subjetividades corpóreas e enquadrando as nossas identidades e existências dentro de determinados estigmas e estereótipos, né? Quando não somos narrados pelo desejo do outro, que geralmente é da branquitude. E aí eu sigo aqui, vou apresentar, por exemplo, uma das performances do Pietra, como é que ele tem utilizado o corpo para agenciar outros circuitos. É bem curto, tá, gente? Eu me perdi no meu tempo até, inclusive. Positivas vivas. Mas acho que tá... Dezembro chegou e as positivas foram notadas, mas amanhã é 12 de dezembro e elas serão esquecidas. Maneca política se instaura, política de AIDS hoje é feita daquele. Mulheres pretas são as que mais morrem por AIDS no Brasil.
diariamente, veio este que ainda luta para acabar com uma transmissão vertical, mas está faltando às vezes em algum lugar o pré-natal. A poesia carregada de sangue, positivo, mas indetectável e intransmissível. As pessoas falam muito de adesão, falam que só a adesão é um remédio, mas se esquece do alimento, da passagem da mente. A adesão também está com a saúde mental preservada. Meta 90, 90, 90, não adiantou de nada. Sinto muito, Nices, mas seu comitêzinho de brancos não chega na favela. Afinal, seu teste está rápido demais. Eu quero melhorias para o meu povo, quero melhorias para a minha, quero melhorias até para aquelas que não estão aqui. Eu falar, talvez eu morra, porque hoje a bala que mata o preto também mata a preta. O SUS a cada dia mais sendo desgastado e parabéns, Bolsonaro. Realmente você deve estar do lado dos bons cidadãos, aqueles que matam, que julgam e esquecem de amar o próximo, irmão. Mas você vai falar de AIDS, confusão bem grande, pois indústrias farmacêuticas lucram com as vidas. Não importa quem seja, não importa como é, eles matam criança, homem e mulher. Falar em cura, eu transformei o meu sangue em cura, fiz positividade na minha arte. Minha arte é positiva, minha arte é viva, minha arte é crua. Ainda lembro de gritos, ainda lembro de gritos, ainda lembro de xingamentos, aidéticos, esqueléticos. Vocês não cansam de passar vergonha. Então, aí, aqui foi uma performance que eles sempre fazem em praça pública, né, o Pietro. E aí, já caminhando para o final, tá, gente, que eu acho que eu me estendi um pouco. Trago a Audre Lorde para pensar mesmo nessa questão de como transformar a linguagem em ação, né, a partir das nossas textualidades, das textualidades dos nossos corpos, a partir daquilo que nos mobiliza, né, das nossas escrevivências. E é isso, não vou ler a passagem aqui, mas justamente essa citação, a Audre Lorde coloca isso, né? Como é que a gente coloca as coisas em perspectiva, como é que a gente rompe esse silenciamento aí, que são impostos muitas das vezes para nós, né? Aqui a Pietra ainda. Aqui eu trago uma citação do Didi Uber, mas também não vou ler por conta do tempo, mas me interessa pensar aqui quando ele vai dizer, quando ele vai utilizar, por exemplo, a metáfora dos vagalumes para poder dizer como é que a gente pode agenciar outros circuitos de afeto, né? Como é que a nossa comunidade de pessoas vivendo com HIV e AIDS pode se fortalecer dentro do nosso grupo e também pode propor diálogos em outros espaços também, né? Não só os espaços formais de aprendizagem, né? Como a universidade, mas também os outros espaços também informais. Aqui são os medicamentos antirretrovirais, alguns frasquinhos, né? Trago uma citação de Deleuze quando ele vai colocar que escrever é uma questão de devir, né? Que não está desassociado para pensar, que não está desassociado com aquilo que com os nossos corpos, né? Com aquilo que nos mobiliza de alguma maneira, né? E como a gente pode, por exemplo, já que a linguagem da AIDS é o próprio vírus, como a gente pode subverter essa linguagem a partir dos nossos corpos. Aqui é a Lili Nascimento, também uma performance em praça pública. Aqui seria uma citação minha para dizer como a performance, né? Essa daqui eu vou ler rapidinho, né? É nesse lugar de performance que a escrita positiva passa a protagonizar outras narrativas, né? Não mais pautada no discurso do imaginário social do outro como porta-voz de nossos corpos ou de nossas escrevivências. E de nossas escrevivências. Porém, é a partir das nossas experiências como sujeito de discurso que temos buscado construir novos blocos de iniciativa de contestação e subversão, sobretudo ao assumir o nosso lugar de fala e o nosso lugar de dor, isto é, daquilo que nos atravessa e nos permite criar novos diálogos, não só a partir dos textos literários, mas também das outras linguagens, como eu tentei apresentar aqui. Aqui é uma última foto, né, ainda da encenação do Pietra, ali, da performance do Pietra, onde
ele ensina a morte aqui, aí eu trago uma passagem da Conceição Evaristo, que diz que eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de não morrer. E para finalizar de verdade, eu vou fazer a leitura de um texto meu, tá? Bem breve, para vocês terem noção do que é que eu tenho chamado também ainda de literatura negro-positiva. Por trás dos girassóis. Uso o corpo para romper silêncios. Busco a força das palavras para escrever os nossos corpos em outros lugares. Fora da imunodeficiência, enquadradas no papel, na recusa, no fim. A teoria que sustenta o caminhar são os afetos, inércia para dizer dos estigmas, palavra que deve ser dita com sensatez. Este corpo é dispositivo potente para recontar histórias inventadas, falácias sobre a sida. A escrita é minha possibilidade de encontros e reencontros, uma forma de oferir outros corpos, novas histórias, feito regozijar o nascer das flores, girassóis, escritas que se movem, percorrem e afetam a experiência de um corpo que não gira só, que não gira só. Então, minha apresentação é isso, gente. Obrigado pela escuta. Obrigada, Maurício. Assim, bastante rica essa mesa, né? Estamos aí diante de 3 trabalhos, né, que dialogam entre si, todos eles trazem aí uma proposta, né, propostas que rasuram, na verdade, né, a estética da literatura brasileira, né, quando traz esses questionamentos, meu áudio está aberto, né? Quando traz esses questionamentos, né, sobre a cultura, né, da literária lésbica, né, ao mesmo tempo sobre essa desconstrução da identidade feminina, né, bem como aí, né, o trabalho do Maurício, que traz o destaque na emergência, né, de se fazer, se trazer uma visibilidade, na verdade, né, humanitária, né, assim, aos corpos negros, né, com sorologia positiva, né, para HIV, através das próprias escrevivências, né, usando aí o termo do próprio Maurício, um termo bastante interessante. Então, desde já eu quero realmente parabenizar e agradecer muito a vocês, né, por ter compartilhado as suas pesquisas, né, conosco, por nos proporcionar esse momento de reflexão. Eu estava aqui pensando, no momento, como eu disse no início, né, que estamos vivendo, né, um momento cada vez mais crítico, então a discussão se torna cada vez mais rica, e trazendo para o tema do nosso 10º LETEX, né, eu vejo nas pesquisas de vocês realmente assim, momentos de encanto nesse contexto de tão desencantado, né, de desencantos que a gente está vivenciando. Então, é uma mesa bastante rica e pertinente para o momento. Eu queria agora abrir um momento, né, para discussão, perguntar se vocês, né, se o público tem algum questionamento, algum comentário para fazer, dizer que o momento é esse. Não se acanhe, fique à vontade. Acho que temos muito que, né, discutir aqui, falar. O microfone está aberto para as possíveis intervenções. Bom, então lá vou eu. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma mesa riquíssima, né? Assim, vários aspectos que trazem para a nossa reflexão, né? Tanto a questão da mulher, porque aí, assim, a gente vai vendo as camadas de minorização dos nossos corpos, né? Assim, de alguma forma, pelas pessoas que eu estou vendo aqui, que estão com a tela aberta, somos todos minorias. A bicha preta, como ele mesmo se define, o Tiago é negro, eu sou mulher, a Mona Lisa é lésbica, a Mércia é negra e a Camila mulher. Então, assim, somos todos minorizados sem sermos minorias, né? E como a gente precisa, cada um no seu nível, né? Eu imagino que... Eu fico pensando nas hierarquias dessa minorização, né? Assim, a mulher negra lésbica, talvez ela esteja no lugar mais difícil de se ocupar, né? E assim a gente vai subindo. E aí meu questionamento é, porque apesar de eu ser mulher, eu sou uma mulher branca e nasci numa condição social favorável, né? Então, assim, a minha pergunta para vocês é como é essa motivação da luta de todo santo dia precisar afirmar alguma coisa, né? Assim, é como se todo santo dia alguns povos precisassem dizer. Eu ouvi
um negro amigo do meu pai que falou assim, uma vez, ele falou assim, eu não sou cidadão, eu não sou um cidadão. Todo dia eu preciso provar que eu não sou um bandido. Né? Onde quer que eu vá, eu preciso estar sempre provando isso. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, através da literatura, como é que vocês pensam a literatura nesse lugar de inscrição dos corpos e como é para vocês essa luta diária de se afirmar como ser humano normal, né? Porque às vezes eu penso esse discurso assim, meu Deus, a gente ainda está falando sobre isso e precisa tanto ainda estar falando sobre isso, né? Depois de tanto tempo. Enfim, queria ouvir vocês, mas... Fique à vontade para responder, gente. Ou Analisa, ou Maurício, ou Larissa. Então, eu vou dizer que é resistência mesmo, né? Resistência e, ao mesmo tempo, é exaustivo e cansativo, né? Tentar ali todos os dias se autoafirmar e dizer que, por exemplo, né, no caso das pessoas vivendo com HIV, que nós somos vivas, e que nós estamos ali também produzindo algum tipo de conhecimento, enfim. Como você bem colocou, Luciana, nós não somos a minoria, né? Somos ditos minorias, mas mesmo assim ainda estamos aí nesse espaço tentando, né, fissurar e romper, né, essa engrenagem aí desse sistema, né, que é, enfim, que tem muitos resquícios aí da colonialidade. Mas é isso, é resistência mesmo, é o que eu coloco. Bom, E a literatura é isso, né? A literatura é um dos caminhos, um dos caminhos possíveis para a cura, né? Para a cura das nossas feridas, né? Que, 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 que essa autoafirmação também nos violenta também, né? De a gente ter que estar, né? Todo o tempo tentando afirmar a nossa existência e às vezes a gente também o que a gente produz, né, enquanto, por exemplo, no campo da intelectualidade é colocado sempre em prova também, né, em xeque. Por exemplo, quando eu estava desenvolvendo a minha dissertação de mestrado, algumas pessoas achavam que a minha dissertação estava no campo da sentimentalidade, não no campo científico, por tratar sobre HIV e AIDS, né? Então ainda tem essas questões ainda que nos violenta a todo momento, da gente tem que estar provando que a gente também é capaz de produzir alguma coisa, né? E só uma coisa que eu queria colocar, né? Eu disse da importância dos autores e eu trouxe aqueles homens ali, né? Todo mundo que eu listei no primeiro momento, então eles obedecem àquela lógica que a gente já sabe, né? São sempre autores do eixo sul e sudeste que estão ali publicando e ocupando esses espaços, né? E a gente no norte e nordeste, né, é preciso dizer que a gente também tem produzido muito, né? Então aqui no Rio Grande do Norte nós temos Franco Fonseca, né, que publicou uma dissertação, que defendeu uma dissertação lindíssima intitulada Chupa essa manga, está disponível aí na internet se vocês puderem ver, um trabalho belíssimo que eu digo para ele, puta merda, eu queria ter escrito esse texto como a forma como ele desenhou, né? Também é, é, descrevendo a experiência dele com astrologia, como é que foi, né? Então, tem muita gente fontes da UFBA, então tem muita gente no nosso Nordeste também produzindo aí essas novas epistemologias, e a gente precisa dizer também que eles não estão centrados apenas nesse eixo sul e sudeste. Então, não vou me alongar mais. A Mona Lisa, acho que ia falar alguma coisa. ia responder a pergunta, assim, no caso, na minha pesquisa e também na minha poética pessoal, eu também sou poeta, publiquei um livro esse ano, não é sobre permanecer nesse embate. A ideia do conceito que eu tento construir da imaginação lésbica é exatamente sobre uma proposta de retorno e de construção de um simbólico feminino livre. Então, se retirar dessa posição de ter que ficar defendendo quem se é toda hora. E essa reflexão parte mesmo das feministas lésbicas radicais, e de uma ideia de que a gente talvez não queira ser cidadã desse mundo, de que a gente queira construir um mundo diferente, que eu acho que se aproxima também de muitos projetos estéticos e políticos de vários grupos que se encontram oprimidos ou em estado de exploração, que é realmente de evasão. É a proposta também do feminismo materialista lésbico, que eu trago da Wittig, que nós saímos, que nós sejamos fugitivos
desses sistemas de opressão e de exploração. E como que isso aparece, né, na literatura ou em uma poética. No caso da literatura lésbica, eu vejo que aparece em uma pesquisa muito profunda etimológica, assim, e de voltar a tratar a palavra não apenas como um meio, mas também como algo com corpo, de se aproximar. Até por isso que eu vejo que a maioria das lésbicas tende a escrever poesia, porque é um gênero literário em que a gente consegue atingir essa corporalidade da palavra. Então, de tentar recuperar, de tentar criar novos nomes, enfim. Não sei se respondi exatamente a sua pergunta, mas acho que é uma questão que tenho pensado assim ao longo dos últimos 10 anos assim da minha vida adulta, sobre como sair desse lugar de ficar só na resistência, porque somos colocados aí, né? Temos que resistir, mas e se eu não quero mais? Se eu estou cansada, até onde que a gente consegue produzir se antes a gente tem que se justificar por estar produzindo? Então é um convite também a falar, não vou mais me justificar, se quiser vir comigo, vem, se não quiser, o azar é seu. É isso. Muito bom, Mona Lisa, é isso mesmo. E só um parêntese, assim, como a luta é grande, né? Eu tenho uma prima que ela é casada com uma mulher, e aí ambas detestam a Pablo. Eu falei, mas por que vocês detestam a Pablo? Não, porque faz muita confusão na cabeça das crianças. Eu falei, gente, e ambas são bem ferrenhas defensoras do atual governo. Então, assim, é uma luta que começa dentro, né, assim, de uma autoaceitação até delas, né? Eu falei, como vocês podem apoiar uma pessoa que não apoia a família que vocês construíram, né, de vocês duas? Então, assim, aí eu falei para elas assim, vocês são muito preconceituosas. E é engraçado que elas falam assim, a sua cabeça é bem mais aberta do que a nossa. Então, assim, é um trabalho, são camadas também, né? Nem todo mundo está no mesmo barco, como você está falando, Mona Lisa. E esse seu pensamento é sensacional. Não quero mais resistir, quero viver minha vida em paz, né? Existir de alguma forma. De toda forma, na verdade. Eu acho interessante quando o Maurício fala sobre... que é uma questão que a Grada Quilomba traz, né? Que é de estar sempre tendo que se justificar como se a abordagem da subjetividade fosse menor, né? Fosse, você está sendo emocional. Cadê o arcabouço científico, né? Que tem muito esse preconceito, principalmente dentro da academia, né? E a Grada fala um pouco sobre isso. E aqui eu vejo, assim, vocês usam as mesmas referências, né? Por exemplo, a Audre Lorde, né? A Mona Lisa está usando, o Maurício também. E ao mesmo tempo, são duas abordagens de trabalho diferentes. O Maurício vai a performance mostra uma coisa, né, radical, no sentido de, olha, eu estou aqui, eu existo, estou na rua, estou falando, né, estou me mostrando, e da radicalidade. E a Mona Lisa já vem tentando, através da poesia, né, que ela cita e tal, não que o Maurício também não faça isso, estou apenas dizendo que o trabalho que ele apresentou, né, aqui no caso. Mas ele também traz um texto, né, que também traz uma outra dimensão dessa radicalidade, que é trabalhar a sutileza, né? Trabalhar a palavra no sentido da sutileza mesmo, o texto que que o Maurício terminou lendo, né? Que é trazer, falando sobre a subjetividade de uma maneira mais sutil mesmo. E eu acho bem interessante assim, essas duas abordagens, né, diferentes. E a Larissa trazendo, né, a mulher, né, porque os três trabalhos têm essa coisa, o que é a liberdade, né? O que é a liberdade de poder falar, poder se expressar, poder existir, sem ser massacrado, sem ser censurado, né? E aí a Larissa traz as personagens que na modernidade, né, eram super... E assim, se eu posso fazer um parênteses, muito parênteses,
eu estou aqui em Portugal. E aí a gente fica pensando assim, porque os brasileiros somos muito machistas, racistas e xenófobos, enfim, tudo isso, né? Que a gente sabe que a gente mas quando a gente chega aqui, é quase um choque. E assim, eu tenho me deparado com muitas questões de estigma, de estereotipo também, né? A mulher brasileira. Então a pessoa já vem falando com você achando que, né, que tem porque a mulher brasileira é fácil, porque, enfim, né? Todas as questões que permeiam o gênero, da sexualidade, raça, enfim, tudo isso. Era só esse comentário que eu queria fazer. Se alguém quiser comentar alguma coisa em cima disso também, fica à vontade. Eu A acho gente que sente isso mesmo. Vai, Larissa, você. Eu acho que a literatura tem muito justamente esse poder, né, de fazer com que a gente sinta mais empatia pelo outro, né, sinta aquilo, né. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lido algum livro que se sentiu na pele do personagem. Quando tudo aquilo acabou, você ficou com aquela angústia, né? E é justamente isso, né? A gente entra debaixo da pele daquela pessoa, a gente sente as emoções, a gente escuta a voz daquela pessoa, e a literatura é muito poderosa, né? Ela tem justamente esse poder de causar mais empatia para as pessoas, de dar voz, e, enfim. E tem uma citação de Foucault que ele diz o seguinte, que pois, tal linguagem que nada diz, jamais se cala, e a que se chama literatura. Não é? Então, acho muito bonita essa citação e que tem muito, muito a dizer para a gente, né? Muito para a gente refletir. Maurício, só uma coisa, eu reconheci no seu texto dos girassóis, quando você falou do Caio Fernando Abreu, fiquei toda hora com a morte dos girassóis na minha cabeça, que é linda aquilo, e comigo foi muito impactante ler Caio Fernando Abreu, li pela primeira vez em 2017, né, e o que a Larissa está dizendo, assim, eu fui para um outro lugar que eu nunca tinha ido, pelas crônicas do Caio Fernando, e essa morte dos girassóis, eu sempre me refiro a ela, e o seu texto fala dos girassóis também, né? Caio Fernando de Abreu é minha leitura afetiva, né? Acho que ele tem muito para ensinar para a gente, né? Para quem tem a sensibilidade ali para ler nas entrelinhas o que ele coloca sempre. Então é uma boa referência, uma vasta produção aí para a gente poder acessar aí disponível na internet. Leiam Caio Fernando de Abreu, por favor. E leia a gente também, por gentileza, né? Alguém falar não, né? Não, eu só ia falar que se vocês tiverem link no trabalho de vocês, a Mona Lisa falou que lançou um livro, enfim, coloca aqui no chat para divulgar. Só se vocês quiserem. A Mona Lisa, né, quando estava apresentando, ela fala da afetividade, né? E aí eu lembro de um termo, né, cunhado por Davi Nunes, né? Acho que vocês todos conhecem a ideia da PUC, é escritor aqui da Bahia, e aí ele traz, ele usa o termo dengo, né, para se referir a essa questão mesmo do amor, da afetividade, né? E aí eu fazendo um link assim, pensar também essa afetividade como um processo mesmo de alto amor, né, de cura, como o Maurício ele traz, né? E, infelizmente, a gente está nesse processo o tempo todo de resistir, né, Mona Lisa? A gente não quer mais, já chega, estamos cansados, mas, infelizmente, ainda precisamos resistir, né? E a gente pode também pensar nessa afetividade aí como um processo mesmo de resistência, né, de enfrentamento ao genocídio das pessoas pretas, ao genocídio, ao enfrentamento à homofobia, à lesbofobia, enfim, né, a essas várias facetas mesmo de genocídio que temos aí, e a afetividade ele pode ser, né, um caminho, né, de enfrentamento também, né? Alguém comentou aí, foi o Luciano, o afeto é uma arma muito potente, muito bem, exatamente. Temos aqui, né, tanto a Mona Lisa quanto a Maurício que disseram que são poetas. Eu ia sugerir, se vocês quisessem, trazer algum texto que a gente está finalizando, deixar aí o link, não sei se já deixou, porque eu não olhei o chat, como a Camila sugeriu, onde a gente pode estar encontrando,
o material de vocês também, para poder fazer divulgação. Olha, essa mesa tinha que durar pelo menos 1h30, 2 horas. Eu queria fazer umas perguntinhas, só que já estamos no final, e aí eu estou aqui me contendo, né? Aí eu estou logo pedindo para vocês, se quiserem, né, se sentir à vontade, ler algum texto de produção, né? De Tiago vocês. ali, doido para falar, não falou. Quer falar alguma coisa, Tiago? Acho que a gente tem um tempinho, Camila. Ele queria ouvir. Prefiro escutar a poesia do que abrir a boca agora. Vou adorar ouvir. Não é, não acabou já. O tempo foi curto. E aí, Maurício e Mona Lisa, vocês têm ter vontade para poder se recitar alguma poesia de vocês? Eu sinto, mas eu preciso... O Maurício pode começar, porque eu preciso pegar o meu livro ali na estante. Rapidinho. Tudo bem, Maurício. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Só quero dizer que eu ainda não tenho um livro pronto, tá, gente? Eu tenho publicado, eu tenho dificuldade também de publicar, mas eu tenho publicado em coletâneas com vários outros autores, né? Então, onde eu consigo colocar meu texto lá, eu estou tentando. Então, eu vou trazer queria só fazer um outro parênteses. Por favor, Camila. Que quem está presente aqui na mesa é o Wagner Amaro. Wagner, se você quiser aparecer. Que é o editor da Malê. Ah, sim, conheço ele Então, de andanças por aqui. O Wagner está aí, é um ótimo contato para vocês, né? Enfim, não sei nem o que ler, mas vou ler esse daqui, que é dedicado por uma professora que eu tenho um carinho muito grande, que é a professora Suzane Costa, da UFBA, né, que pesquisa cartas indígenas, enfim. Então, esse texto eu escrevi depois que eu saí de uma aula dela, né, que é intitulado, que é um título roubado de uma dos escritos do Caio Fernando de Abreu. Enfim, o título é Pequenas Epifânias, né? E aí tem Lili, porque vou contar rapidamente, tá, gente? Não vamos estender. Antes de eu tornar minha sorologia pública, eu escrevia com o pseudônimo de Lili, né? Então tinha aí uma bicha preta chamada Lili, então eu sempre assinava como Lili. Então o Lili que vai aparecer aqui sou eu, no caso, né? Lili amplifica seu corpo como metáfora política no experimento que engaja sua escrita, investida única. Azafama seu corpo feito pirilampo, na tentativa de alumbrar caminhos, aliviar suas dores. Construir pequenas epifânias onde as paredes da sida não ofira outros corpos. É isso. Mona Lisa. Olá. Eu vou ler aqui um poema para vocês, é da primeira sessão do meu livro, Dos Caminhos, se chama Partir. Às vezes, partir tem cheiro de ficar. Cheiro de mato, de estrada, cheiro do adeus. Cheiro das muitas almas que atravessaram esse fino corpo. Ando em São Paulo, mas poderia estar na Bahia. Como quando minha mãe apontou e disse, foi ali que cresci. Não conheço o lugar, assim como não conheço nada aqui. Me perdi voltando para casa, entre o metrô e o número 60, algumas poucas ruas. O suficiente para se perder por meses. Uma mulher muito velha, mais velha do que um dia eu serei, me perguntou onde era a Rua Jorge alguma coisa. E eu olhei para ela e disse, eu não sei nada, não foi aqui que cresci. Ela riu e foi para a esquerda, ou seria a direita. Eu segui e perguntei ao Google Maps meu rumo. Tropecei 3 vezes e cheguei tão cansada que parecia ter feito a pé o trajeto de toda a minha família. Obrigada. Só um ponto assim para finalizar, né? A gente falou muito sobre essas questões identitárias, e eu acho que, independentemente de quem sejamos e das bandeiras que a gente carregue, das nossas existências, a gente tem direito à universalidade temática. Porque às vezes esperam, você só vai escrever sobre isso. Né? É uma forma de restringir a nossa criatividade, inclusive. Então, às vezes, quando eu me apresento nos lugares, minha pesquisa é sobre literatura lésbica, aí eu vou, se acontece de ler alguma coisa, pensar, vai ser um poema sobre 2 mulheres se beijando, né? Mas somos seres completos e experienciamos a vida e todas as dores e delícias, e esse poema trata de uma outra questão, né? Que é essa migração em massa de pessoas nordestinas para o estado de São Paulo, da qual minha família faz parte. Agora eu estou de volta, agora eu moro em Ilhéus, de novo. Mas é isso, espero que tenham gostado. Acredito que todo mundo gostou. Larissa, quer ler algum trechinho rapidinho de algum dos personagens?
Olha, eu vou preferir apreciar os poemas dos meninos aí. Belíssimo, parabéns. Tudo bem. Antes da gente terminar, ô, Ana Lisa, o Clélio está perguntando aqui, né? Primeiro ele disse que a capa do seu livro é linda, né? Bem surrealista. Ele pergunta de quem é a ilustração. A ilustração é da Brenda Espinosa, minha amiga artista maravilhosa. Se quiserem seguir ela no Instagram, Espinosa Arte, Põe o aqui. arroba. Põe aí no chat também. Vou colocar. Bom, gente, infelizmente, estamos finalizando essa mesa, né? Obrigado, Mona Lisa. Gente, eu acho que eu coloquei certo o arroba. Talvez esteja errado, espero que esteja certo. A gente se acha. Muito obrigada, né, a Larissa, a Mona Lisa, o Maurício também, né, por, mais uma vez, né, por compartilhar as pesquisas aqui nesse momento. Agradecer também a todos os outros presentes. Dizer a vocês que temos ainda mais 2 mesas, né? Essa foi a 3ª mesa do segundo dia do LETEX, mas temos ainda a 4ª mesa na estante. Só 2 minutinhos, né? Não sei se vamos dar um intervalo, Camila, para começar a próxima. 5, 10 minutinhos, né? pessoal, né? Levantar um pouquinho, Intervalinho esticar, de 10 tomar um café. 10 E a minutinhos, última, então, né, que está prevista para 17h15 e o término às 18h15. São Então, 3h58, então 4h08 a gente volta, pode ser? Beleza. E aí Tá não, ótimo. não precisa sair, pode só fechar a câmera, o áudio e deixar aqui. Mesa linda, obrigado, pessoal. Foi lindo, gente. Obrigada Muito mesmo. obrigada. Viu? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Quer dizer, tchau não, fiquem aí mesmo. Sim.